depois de 10, 11 dias da última live, que foi a segunda sobre a medalha milagrosa, e aí na semana passada veio esse momento de, podemos dizer, uma pequena enfermidade, uma crise aguda de sinusite muito inflamada, e tomando antibiótico, e de quarta a sexta bastante prostrado, e depois no sábado já bem melhor. Sabemos da grande batalha espiritual também que existe em torno ao trabalho apostólico, ao trabalho de formação que fazemos. Isso não é meu isoladamente, é de todos que estão envolvidos, especialmente na propagação das mensagens de Nossa Senhora. Mas Deus abençoe a cada um, estamos aqui com muita alegria e vamos avançar com a série. Hoje também foi a plataforma, não sei se teve alguma complicação, mas foi muito em cima da hora que liberaram para que entrássemos ao vivo, bem em cima da hora mesmo, acho que às 10 para as 9, e aí tínhamos de fazer os últimos acertos, mas foi com oração. E foi dentro da oração a Nossa Senhora que veio a resposta, veio a liberação. Grande alegria estar aqui com vocês, mais um minutinho para que outros entrem. Feliz realmente por retomar o trabalho, já recuperado, mas sempre em atitude de vigilância, de oração, numa crescente. Por quê? Porque assim será cada vez mais. Vamos rezar e vamos hoje enfrentar, hoje, amanhã e se necessário for ainda na quinta, La Salette. La Salette é grandioso, é importantíssima, vocês vão ver. Depois da maravilha da medalha milagrosa, vocês vão ver como La Salette tem um peso excepcional. E nós vamos tentar desfiar isso com calma. Vamos rezar? Pelo sinal da Santíssima Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, Deus, que instruís os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Mãe do amor maravilhoso, rogai por nós. Nossa Senhora da Salete, rogai por nós. São João Maria Vianney, rogai por nós. Santo Inácio de Loyola, rogai por nós. Santa Teresa de Lisieux, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, uma alegria, mais uma vez, estar com vocês nesta noite. Estamos retomando a série As Aparições de Nossa Senhora. Agradeço as orações de cada um, as manifestações de carinho, de amizade, de filial, por que não dizer de filial afeto. Minha gratidão, sincera gratidão. E sei o quanto rezaram e continuem rezando. Precisaremos da oração de vocês. E entramos em La Salette. Eu quero fazer algumas pré-considerações importantes. E 2 ou 3 lives nós vamos trabalhar com calma, e depois já virá Lourdes, e depois Fátima, e vamos em frente. Se não conseguirmos terminar a série em maio, não tem importância, vamos avançar. Chegaremos a Garabandal e não temos pressa. O importante é que nós falemos das profecias marianas, das aparições de Nossa Senhora com suas profecias, sob este olhar do tempo presente de tudo o que está acontecendo. O que se passou em 1846 realmente é único.
E vocês poderiam dizer, mas padre, cada aparição de Nossa Senhora é única. Sem dúvida. E tem um peso único, só que elas estão ligadas entre elas. Elas estão concatenadas. E cada aparição era o avanço no cumprimento da profecia. Só que La Salette tem algumas peculiaridades que nós vamos tentar entender, partindo também de alguns textos na bibliografia básica. 3 ou 4 obras podem ficar, do Louis Dufour, a Nossa Senhora de La Salette, acho que editora Petrus. Depois, do Leon Blois, A Mulher que Chora, pela editora Eclésia. Preparem, porque amanhã provavelmente nós vamos entrar. Quem tem, eu preciso que peguem o texto do Taylor Marshall, o Infiltrados, que sempre tem que ser lido com muito critério, com muito discernimento, mas é um documento pela própria Eclésia, está aqui nas minhas mãos. Eu não estou com o do Dufour nas minhas mãos, não. E nem o do Blois. Mas esse aqui nós vamos trabalhar a parte que fala do segundo manuscrito, porque são 2 manuscritos do segredo. E aqui são 2 comprovadamente. Como nós vimos no Triunfo do Imaculado Coração, sobre Fátima, há a possibilidade claríssima de 2 manuscritos, mas que não dá para provar. Sobre La Salette, aprovadamente, os 2 manuscritos. O de 1851 e o de 1879. Então, nós vamos entrar no Marshall, de alguma maneira. Também um texto do Vittorio Messori, particularmente. Eu torno a dizer, o título é provocativo, mas é só para realmente exaltar Nossa Senhora e atrair para a leitura. A compilação de vários artigos que o Messori escreveu nessa obra maravilhosa, Hipóteses sobre Maria. O título, não se equivoquem, não. O título é para provocar a leitura e é um tributo de uma competência, de uma documentação, de uma vivacidade, de uma filiação a ela. Belíssima obra. Belíssima. Ali é o triunfo de Nossa Senhora que está aqui. E um dos artigos que o Messori comentará chama-se Entre Portugal e La Salette. É um pouco da conexão entre Fátima e La Salette vindo antes na história. Eu vou comentar também para vocês o que o Messori afirma, muito rico, muito interessante, principalmente sobre uma parte do cumprimento das profecias, uma parte. Porque o principal da profecia saletina, podemos falar assim, o principal da profecia saletina não se cumpriu ainda. Vai se cumprir, porque é o principal das profecias de Nossa Senhora, que no fundo são as mesmas. Ela vai só, em cada aparição, tornando mais claras as coisas. Como em La Salette, ela falará o peso de deter à destra o braço de Deus. Em Fátima, a taça está transbordando. Em Garabandal, a taça transbordou, rebosou, como ela disse. Outra coisa que chama atenção sobre La Salette, eu estou colocando alguns pressupostos para nos ajudar, porque é muito, muito única mesmo. Em tudo. É que foi uma única aparição. A aparição de
19 de setembro de 1846. Uma única. A Rose vai colocar aí na descrição a bibliografia do Faur, o Leon Blois, o Taylor Marshall e o Vittorio Messori. Uma única aparição e ali Nossa Senhora interveio através daquelas duas crianças camponesas, com idade mais de adolescente do que de crianças, mas devido às condições em que foram criadas, o ambiente no qual viviam, eram crianças de coração. O que se passa com os videntes já muito pouco depois da aparição, uma tempestade enorme. Uma tempestade enorme. Só para que nós tenhamos uma ideia. Se Nossa Senhora vai dizer mais tarde a Santa Bernadette que não prometia felicidade alguma neste mundo a ela, e que de fato ela viveu um calvário com sua enfermidade, nem chegamos a Lourdes ainda. Mas Santa Bernadette viveu um calvário com a sua enfermidade. O que acontece é que o calvário da Melânia e do Maximin foi de outra ordem e foi terrível. Porque foram instrumentalizados, porque foram usados por pessoas de má fé, que tentaram puxá-los para um lado e para outro, segundo os seus interesses pessoais. A Melânia tem uma história particular porque ela vai se tornar monja. Ainda vou entrar no desfecho deles antes que tudo termine, mas foi muito doloroso. A tal ponto que, só para vocês terem uma ideia, ainda antes de descrever a aparição, o próprio São João Maria Vianney, que era vivo à época das aparições, ele morreu em 1859, 1786, 1859. A coisa foi tão tempestuosa que chegou um momento que ele mesmo, o próprio santo pároco de Ars, chegou a ter dificuldades em acreditar. Tamanha tempestade que se formou em volta da vida dos dois videntes. Foi muito, muito forte. A mensagem, provavelmente, de todas as aparições é a mensagem, eu torno a dizer, a profecia vai se desdobrando e vai se tornando mais clara. E tanto mais clara quanto mais perto do cumprimento. Ou seja, nós acreditamos que agora nós estamos muito perto do cumprimento de todas estas profecias, do seu centro, do núcleo. Vai tocar no desatino do clero, no desvario do clero, na grande decadência que vai viver o clero, na dor da igreja, vai tocar duramente. O segundo manuscrito, manuscrito de 1879, é um pouco mais complexo, porque vai chegar ao anticristo e inclusive vai descrever de uma forma muito clara algumas das suas características e como será a sua chegada. Mas fato é que o próprio São João Maria Vianney, diante da tempestade que se armou em torno da aparição, o demônio é terrível. Ele é um mestre hollywoodiano em fabricar mentiras. O pai da mentira. Claro que São João Maria Vianney não embarcou. Mas
criou uma tempestade em volta das aparições. E o próprio Curadars, vendo as narrativas seguintes dos videntes e tudo o que se passou, num determinado momento ele ficou de atenção, de juízo suspenso. Ficou de juízo suspenso. E como homem santo, homem de Deus, ele seguiu aquele conselho que consta dos Atos dos Apóstolos, que Gamaliel deu ao Sinédrio, só que São João Maria Vianney era muito mais sábio que Gamaliel, porque tinha a plenitude do Espírito Santo e porque era um sacerdote santo. Ele vai dizer, ó, exatamente nessa linha: se o que lá aconteceu veio de Deus, não tem o que vai derrotar, não tem o que vai fazer desaparecer. Mas se o que lá aconteceu não veio de Deus, desaparecerá por si mesmo. Mais tarde, o próprio santo Cura de Ars vai reafirmar a sua firme convicção, a sua firme fé na aparição que houve em La Salette. E aqui em La Salette não se usa o plural, porque não foram aparições. Foi a aparição. De tal maneira que La Salette é tão peculiar, La Salette é tão peculiar que, e dói-nos muito, é a aparição mais combatida, é a aparição mais difamada, é a aparição mais enfrentada até os nossos dias, das que foram aprovadas. Esperem. Tá bem? Não estou colocando daquelas que não foram aprovadas. Mas imaginem uma aparição já aprovada definitivamente pela Igreja, e foi muito rápido. Como vimos que Paris foi muito rápido também. Foi muito rápido com o Romano Pontífice Gregório XVI. La Salette foi aprovada em 5 anos. Em 1851. E é uma das aparições aprovadas, foi aprovada por Pio IX, grande devoto de La Salette. Como foi grande devoto da Medalha Milagrosa, porque grandíssimo filho de Nossa Senhora e de um discernimento elevadíssimo, entendeu. O Espírito Santo soprou e foi informado que o que havia se passado, tanto em Paris quanto em La Salette, eram autênticos. E ainda Pio IX será o Papa de Lourdes. Na verdade, repetindo, de Paris foi Gregório XVI. Pio IX confirmou e incentivou a difusão da Medalha Milagrosa. Pio IX foi o Papa da aprovação de La Salette. Pio IX foi Lourdes. Então, uma aparição aprovada e combatidíssima. As obras que floresceram num primeiro momento para disseminar a mensagem de La Salette se perderam. As duas obras principais, a masculina e a feminina, envolvidas na difusão da mensagem de La Salette, se perderam, rendidas ao modernismo, à teologia da libertação. Impressionante.
impressionante. E hoje praticamente La Salette está sendo resgatada, porque ela foi esquecida, foi enterrada. Eu venho de uma paróquia onde os missionários de Nossa Senhora da Salete trabalharam muitos anos. Vi 2 ou 3 sacerdotes muito preciosos, de uma santidade muito grande quando era criança. E depois eles entregaram a paróquia na mão dos seculares e foram embora. Mas admito a vocês que quando, tempos mais tarde, eles voltaram a celebrar o centenário deles no Brasil, eu fiquei um pouco impactado, chocado com o que vi. Ou seja, o diabo já tinha feito o seu trabalho através da teologia da libertação. E a obra estava já perdida. Já estava totalmente perdida. Há uma grande oposição à própria mensagem de La Salette dentro da obra que foi fundada para disseminar a sua mensagem. Que loucura! Onde vocês viram uma coisa dessas? Dentro da própria obra que foi fundada para disseminar a sua mensagem, há uma oposição ferrenha. E dentro dessa própria obra se ataca duramente a pessoa dos 2 videntes, que eu torno a dizer, terão vivido um calvário e não foi fácil. E não foi fácil. O grande São João Paulo II acreditava. São João Paulo II, o Papa de Nossa Senhora por excelência, não? Que trazia no seu brasão pontifício o totus tuus de São Luís Maria Grignon de Montfort. Como escravo de Nosso Senhor Jesus Cristo através de Nossa Senhora, como caminho da consagração total. Ele que conheceu muito cedo esse caminho e era um devotíssimo, inclusive de São Luís Grignon Maria de Montfort. São João Paulo II, o Papa Mariano por excelência. Todos os santos padres são, e aliás são os filhos mais queridos de nossa mãe. Mas ele tinha um acento muito forte. E ele acreditava, e falou isso mais de uma vez, que La Salette era a chave para todas as outras coisas, para todas as outras aparições, para todas as outras profecias marianas e todo o movimento dentro da igreja a partir de então. Ele acreditava que La Salette era o centro, era a chave profética de todas as aparições. Pouquíssima falada, esquecida. Tanto que o próprio santuário que lá está, nas montanhas, nos Alpes de Grenoble, na diocese de Grenoble, basicamente, durante um vasto tempo, quase que não recebia peregrinação alguma. E São João Paulo II dizia, neste lugar, a mãe sempre amorosa mostrou sua dor pelo mal moral causado pela humanidade. Suas lágrimas nos ajudam a entender a gravidade do pecado e a rejeição a Deus, enquanto manifestam ao mesmo tempo a apaixonada fidelidade que seu filho mantém com relação a cada pessoa, embora seu amor redentor esteja marcado com as feridas da traição e do abandono dos homens. O que ele estava dizendo é que Deus não desistirá de resgatar-nos até o fim, embora paguemos tão mal o seu amor.
embora paguemos tão mal o seu amor. São João Paulo II, realmente cujo aniversário, cuja data natalícia é hoje, 18 de maio, então tinha esse discernimento, essa inspiração claríssima da importância de La Salette. O que aconteceu? Bem, no dia 18 de maio hoje, perdão, o dia 18 de setembro de 1846, repito, dia 18 de setembro de 1846, na véspera da aparição, nós vamos esmiuçar o segredo com muita calma. E os dois manuscritos, o de 1851 e 1879. Mas no 18 de setembro de 1846, na véspera da aparição, é a primeira vez que a Melânia vai ter contato com o Maximin. Estou aportuguesando aqui a pronúncia dos nomes. Eles não se conheciam, não eram parentes, e eram camponeses, e foram contratados para pastorear um gado, e na véspera foi o primeiro contato entre os dois, porque ambos contratados para pastorear ali uma mesma novilha, um mesmo rebanho de gado. A própria Melânia vai fazer memória disso. No dia seguinte, eles partem para levar o gado para pastar, ali nas montanhas, procurando pastagem farta. As idades específicas dos dois, ele tinha 11 e ela tinha 15, 11 anos e 15 anos. Algumas biografias apontam que ele teria 13 anos, mas pouco importa se era 11 ou 13. Uma idade aí de uma criança passando para adolescente, mas criança de coração. Ela realmente tinha 14 para 15 anos. Então, no dia 19, eles levam o gado para pastar, ali em torno do vilarejo, e chega um determinado momento que, não sei se afadigados, não sei se estavam cansados. Vale ressaltar que era um sábado, 19 de setembro de 1846, era um sábado, e sábado, dia dedicado a Nossa Senhora. Aí nós vimos como foi em Paris. A primeira aparição em Guadalupe foi num sábado. E naquele momento, provavelmente já fatigados, resolveram fazer sua refeição, o seu lanche e descansar. Só que no momento em que eles descansam, eles adormecem. Eles adormecem e, na hora que acordam, tomam um susto, porque não veem a presença do rebanho. Imaginem se eles perdem aquele rebanho. Eram pobres, camponeses pobres. Não teriam a mínima condição de indenizar a perda daquele gado. O que acontece é que foi neste momento que vai acontecer algo maravilhoso, algo único, que vai marcar
a vida deles para sempre e vai deixar uma das mais importantes e belas páginas da intervenção da Mãe de Deus em nossa história. Então, bem rápido, ela mesma faz memória, ela chama o Maximino, Maximin, vem depressa, vamos ver nossas vacas. Não sei onde andam, como eu já disse. Sobem a ladeira rapidamente, avistam as vacas, o que os tranquiliza e muito. Eles começam a descer e então ela vê o clarão. E diz a ele, Maximin, olha lá aquele clarão. Um clarão, sempre assim, nas aparições de Nossa Senhora. Ela mostra a direção do clarão e então ela exclama, oh meu Deus! E neste momento deixa cair o cajado no chão. Oh meu Deus! O que eles se aproximam? Vão se aproximar lentamente. O que acontece? Quem chegou agora, depois começa a assistir a partir daqui e depois pega a parte, porque vai ficar no canal que perdeu, com muita paz, e aí já vai poder linkar as duas partes. É claro que invade uma paz, um amor muito grande, algo que ela não consiga descrever, que a Melânia não conseguia descrever, invadiu o seu coração. Se sentiu mesmo atraída, puxada por aquele clarão, e o que ela vê? A Bela Senhora. A Bela Senhora sentada em uma enorme pedra, tinha o rosto entre as mãos, a imagem que está no nosso banner, na nossa thumb, e chorava amargamente. Ao mesmo tempo em que ela atraía, a cena, no primeiro momento, ela atrai e os dois se aproximam. Quando se delineia claramente a Bela Senhora sentada sobre a pedra, imaginem a cena, tentem imaginar, com as mãos, com o rosto entre as mãos, e chorando profundamente, isso impactou as duas, eu vou dizer, crianças. Impactou enormemente as duas crianças. De tal maneira que elas tiveram receio de continuar se aproximando. E é nesse momento que a Bela Senhora se coloca lentamente, suavemente de pé. Olhem a delicadeza de Nossa Senhora. Ela se coloca lentamente de pé. Vocês vão ver que ela se coloca em pé. Mas a planta de seus pés já é um dos milagres. O clarão já é um milagre, a sua presença é um milagre, é claro. O milagre maior já é a sua presença de forma ali sobrenatural, extraordinária, enviada por Deus. Mas no momento em que ela fica em pé, ela apenas toca com a planta dos pés ali o gramado, mas não firma os pés. Ou seja, ela está suspensa minimamente. E em pé, cruzando suavemente seus braços. Essa imagem eu cresci vendo na paróquia de onde eu vinha. Lhes chamou. Nossa Senhora chama as crianças, dizendo, vinde, meus filhos, não tenhais medo. Aqui estou para vos contar uma grande novidade. Vinde, meus filhos. É a maternidade de Nossa Senhora. E seguido do que não poderia ser diferente. Não temais. Não tenhais medo. É claro que a cena sobrenatural
Se coloquem no lugar daquelas duas crianças. Com todos os videntes se repetiu algo muito parecido. Uma espécie, um misto de amor, de realmente um enlevo, de uma alegria tremenda, mas é a mãe de Deus. É a mãe de Deus. É sobrenatural, é impactante. Nesse momento, quando Nossa Senhora, com essa ternura materna, com esse cuidado, os atrai para si, eles se aproximam, averiguam que Nossa Senhora não parava de chorar. O pranto da Mãe de Deus, da Virgem Santíssima, é que é aqui a grande marca. Por quê? Porque em Paris, enquanto ela descreve o que recairia sobre a França e o mundo, seus olhos marejam e chegam a escorrer alguma lágrima. Isso na aparição e na profecia de 1830. Aqui, na profecia, na aparição e na profecia de 1846, Nossa Senhora chora. Chora profundamente. É a dor da mãe. Por que o tamanho dessa dor? Prestemos atenção. A dor em relação ao desvario dos filhos, ao desvario do mundo, à incredulidade do mundo. A dor da mãe que vê os seus filhos se perdendo, caindo na escuridão, nas trevas. Só um detalhe da descrição para que nós entendamos como ela aparece. E assim sempre será. Foi assim no México, ela aparece belamente vestida de uma forma santa, virginal, mas com os caracteres maternos físicos do povo local ao qual ela vai aparecer. Ela tem os traços de uma náhuatl asteca. Puríssima, belíssima, celestial. Assim vai ser em Paris, assim vai ser em La Salette. Vestia-se como as mulheres da região. Era alta e toda de luz. Alta e toda de luz. Vestia-se como as mulheres da região, vestido longo, um grande avental à frente, lenço cruzado e amarrado às costas, touca de camponesa. Ela trazia uma touca própria das camponesas daquela região. Rosas coroando sua cabeça, ladeando o lenço e ornando o seu calçado. Em sua fronte a luz brilhava como um diadema, luminosa. A glória de Deus, da qual a criatura mais perfeita e a maior santidade que jamais em toda a história teremos algo parecido, refletirá. Lembrando que glorificada em corpo e alma no céu. Em seus olhos havia lágrimas que rolavam pelas faces, o seu pranto, as lágrimas do Gólgota. Nunca nos esqueçamos que são as mesmas lágrimas do Gólgota. Sobre os ombros, carregava uma pesada corrente. A imagem é muito forte. Uma grossa e pesada corrente. Guardem isto. Carregava uma grossa e pesada corrente. Uma corrente mais leve
prendia sobre o peito um crucifixo resplandecente, com um martelo de um lado e de outro uma turquesa, um alicate. Então, a grossa, vão guardando esses símbolos que ela traz em si. A grossa corrente sobre os ombros. A corrente mais fina que traz o crucifixo luminoso. E de um lado da cruz um martelo e do outro, para facilitar, um alicate. Então, Nossa Senhora se dirige mais uma vez às crianças. Agora, palavras da Virgem Santíssima que foram guardadas. Se meu povo não quer submeter-se, sou forçada a deixar cair o braço de meu filho. É tão forte, tão pesado, que não o posso mais suster. Aqui ela acentua. Tão forte, tão pesado, que não o posso mais suster. Ela está fazendo menção ao atributo da justiça infinita e infalível de Deus. Não é uma menção à natureza física do braço de seu divino Filho. Está glorificado o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores no céu, à direita do Pai. Mas aqui é uma menção clara. Nossa Senhora está fazendo uma menção clara à justiça infalível de Deus, à sua destra, o seu poder soberano, incontestável, que fará cumprir o seu desígnio num determinado momento, e haja o que houver. Porque o pecado realmente tomou um pé indescritível. Ele quer salvar. Deu sua vida na cruz por nós, não para perecermos, mas se teimamos, se nos empedernimos no pecado, o Senhor é preciso colocar as coisas no lugar. É tão forte e tão pesado que não o posso mais suster. Há quanto tempo sofro por vós? Quanto tempo sofro por vós? Dei-vos 6 dias para trabalhar, reservei-me o 7º, e não mo querem conceder. É isso que torna tão pesado o braço de meu filho. E aqui ela se queixa maternalmente, e também os carroceiros não sabem jurar sem usar o nome de meu filho. São essas as duas coisas que tornam tão pesado o braço de meu filho. Ela descortina naquele momento duas coisas que tornam o braço tão pesado de Nosso Senhor sobre ela. A atividade profissional no dia do Senhor, profanando o seu dia. A atividade profissional no dia do Senhor, profanando o seu dia. O trabalhar nos dias, no domingo e nos dias de guarda. Para quê? Uma coisa são as atividades de subsistência e manutenção da vida. O médico, o bombeiro, quem cuida da segurança, os policiais, serviços essenciais à manutenção da vida e da ordem na sociedade. Da vida e da ordem na sociedade. Outra coisa é esse desatino, e ela já, de comprar, de vender, de uma diversão à custa, à custa da abertura do comércio no dia do Senhor. É isto. E vejam como a maçonaria trabalhou para que os shoppings se impusessem aos domingos, para que o comércio fosse abrindo. E hoje nós temos muito mais a questão dos shoppings. Vamos falar antes da pandemia. E todas as lojas. E o tempo inteiro. E a idolatria do dinheiro, não há dúvida alguma. E a cegueira da idolatria ao dinheiro,
do sucesso profissional, do ter, do consumir. Nossa Senhora aqui ela está dizendo claramente, isso aqui não é qualquer coisa. Quando nós nos propusemos fazer essas lives, não adiantava só resgatar, que já era muito, mas não adiantava só resgatar a narrativa das aparições. Vocês se lembram que a nossa proposta foi, desde a primeira live sobre a medalha milagrosa, ler o tempo presente a partir das aparições. Então, se é para ler o tempo presente, se é ler o que está se passando a partir das aparições, é preciso entender. Dei-vos 6 dias, reservei-me o 7º e não me querem conceder. O domingo virou dia profanado, virou dia de compração, de comércio, de atividade mercantil, assim, de atividade comercial frenética. Os shopping centers, vejam, tornaram-se os novos templos. O falecido e santo, um homem santo, Dom Lucas Moreira Neves, tinha uma reflexão belíssima sobre como o inimigo foi fazendo dos shopping centers os novos templos. Então, a profanação do dia do Senhor, com as atividades comerciais, com essa comercialização, com esse consumir frenético, e a outra coisa, a profanação do nome de Deus. Nós chegamos no pico disto. A mesma internet que pode ser muito bem utilizada nas mãos do inimigo, nós sabemos o que está virando. Nunca se profanou, nunca se insultou, nunca se blasfemou contra o nome de Deus, como em nossos dias. Isso é fato. Não estou com exageros. Podemos varrer a história com calma e não há nada parecido. Nós chegamos no pico. Na internet, nas produções cinematográficas, o tempo inteiro blasfemando contra o nome de Deus e contra o nome de Nossa Senhora, sabemos disso. O carnaval, que é essa coisa que se tornou mesmo obra do demônio em nossa terra. O carnaval é a festa da carne. Não é à toa que o vírus já estava circulando por aí e não falaram nada para não cortar o carnaval em 2020. E muito pelo contrário, se recebeu uma multidão de turistas de fora que provavelmente vieram encharcados do vírus para cá, e nós sabemos tudo o que aconteceu e o quanto se zombou de Nosso Senhor, principalmente naquele evento que eu nem quero entrar muito, quando se escarneceu de Nosso Senhor no ímpio e infâmico pseudo-desfile, onde se colocou um personagem que claro, que zombeteava de Nosso Senhor, que se mascaradamente, perversamente se fazia passar que era ali, interpretar ali Nosso Senhor, sendo subjugado por Satanás. Aí é o contrário, é o Senhor sendo subjugado por Satanás. E o que acontece? As duas razões pelas quais o braço de Deus pesa. Deixa eu parar um pouquinho aqui. A profanação do 2º e do 3º mandamentos, que incidem diretamente no que? Na profanação do 1º mandamento. Porque não se ama a Deus sobre todas as coisas, porque não se adora a Deus, porque não se serve a Deus, porque não se rende a Deus. Aí se profana o 2º mandamento, se profanando o seu nome o tempo inteiro, o seu santíssimo nome. O nome intocável. O nome que ele nos deu a graça de pronunciar
porque veio para nos salvar. Deus salva. O nome sagrado, o sacratíssimo de Jesus. E com ele o nome de Maria. E aí a profanação do domingo e dos dias santos de guarda. Que São João Paulo II, quando escreveu a exortação apostólica Dies Domini, o dia do Senhor, ele disse claramente: ou resgatamos o dia de domingo, ou nós teremos graves problemas. A maçonaria atacou o domingo. Alguém dizia com toda a certeza, um cardeal falava no encontro mundial do Papa com as famílias em 2008, do Papa Bento XVI, do atual, do emérito Bento XVI, que à época era o Romano Pontífice. Um cardeal com muita sabedoria dizia: mais do que Israel guardou o sábado guardou Israel. Mais do que Israel guardou o sábado guardou Israel. Mais do que nós guardaremos o domingo nos guardará. Tenho a certeza. Mais do que nós guardaremos o domingo nos guardará. Se soubermos preservá-lo e vivê-lo. Agora, profanando o domingo e profanando o nome do Senhor. Profanando o segundo e o terceiro mandamento, e através da profanação do segundo e do terceiro, profanando o primeiro. Quebrando a aliança no centro. O código da aliança. Ao profanar os 3 primeiros mandamentos, o que sobra? Mais nada. O que sobra? Mais nada. Profanados, nós aprendemos a profanar os 3 primeiros mandamentos. E aí ela continua: se a colheita se estraga, é só por vossa causa. Eu vou-lo mostrei no ano passado, como as batatinhas, e vós nem fizestes caso. Ao contrário, quando encontráveis batatinhas estragadas, juráveis usando o nome de meu filho. Elas continuarão assim, e neste ano para o Natal não haverá mais. Aqui até um pormenor delicado que Nossa Senhora fala a primeira vez em francês. Eles não entendem muito bem. A Melanie não consegue captar, nem o Maximin. Nossa Senhora retoma a frase, porque a palavra batatinha em francês é muito próxima da palavra macieira, a palavra pé de batata, batata. Esqueçam, isso é um tubérculo, é dentro da terra. Eu não sou craque com essas coisas de campo, não, mas o mínimo, não? A batata é um tubérculo que dá embaixo da terra, como a cenoura, o aipim, a macaxeira, o que queiram. Mas a palavra se confundia com pé de maçã. Nossa Senhora teve que parar e retoma a falar com ela, porque é mãe, no dialeto próprio daquela região, que se chama em francês patois. Não confundam com a palavra patois brasileira, hein? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. E aí, detidamente, como mãe, dando uma catequese para seus filhos, Nossa Senhora fala no dialeto próprio deles, e eles, os dois, entendem. Tanto que a ternura de Nossa Senhora, ela mesma vai dizer: não compreendeis, meus filhos? Vou dizê-lo de outro modo. E aí fala no dialeto deles. Olha o carinho de Nossa Senhora. Só uma pergunta que alguém pode fazer: Padre, a Virgem Santíssima, por que já não começou com o dialeto deles? Porque eles sabiam francês também, mas não sabiam com o domínio com que as pessoas letradas sabiam, e conviviam também com esse dialeto local. Mas a mãe cuida de todos os detalhes, e assim o permitiu, num primeiro momento, até para ficar como depósito para a posteridade. Primeiro na língua nacional local, e depois com esse
esse extrato de delicadeza em falar em dialeto com eles. Nossa Senhora continua, agora no dialeto, já não falará mais em francês. Se tiverdes trigo, não se deve semeá-lo. Tudo o que semeardes será devorado pelos insetos, e o que produzir se transformará em pó ao ser malhado. Virá grande fome. Antes que a fome chegue, as crianças menores de 7 anos serão acometidas de enfermidade e morrerão entre as mãos das pessoas que as carregarem. Os outros farão penitência pela fome, as nozes caruncharão, as uvas apodrecerão. Vocês entendem a dor de Nossa Senhora ao falar essas coisas? Vocês entendem o que isso significa? É a mãe, mas dizendo que o reflexo do pecado vai aparecer nitidamente diante dos olhos de todos. E Deus vai começar a... Não será ainda com a intensidade que se nós não mudarmos, que se nós não fizermos penitência, que se nós não nos arrependermos, vai acontecer, mas vai começar a castigar. Permitindo que pragas ataquem aquilo que era a subsistência deles. E aqui eu quero parar um instante. Depois ela continua subindo o monte. Ela caminha sobre a grama e os seus pés não tocam na grama. E as crianças percebem isso. Tem um leve... muito leve, na verdade não é que não toca, mas às vezes levemente passa por eles, mas sem pisar, sem firmar-se sobre a grama. As crianças a acompanham. Eu quero fazer um parêntese aqui, porque ela fala da perda, inclusive a produção de vinhedos na França teve sempre um peso muito grande para a sua economia. A França sempre foi considerada a maior produtora dos mais, entre aspas, caros e nobres vinhos do mundo. A tradição vinicular da França sempre foi muito forte. Só que vamos fazer uma imagem bíblica. Parem agora aqui para nós tentarmos fazer uma imagem bíblica. A vinha, biblicamente, é a imagem de quem? Da antiga raça eleita, por excelência, do antigo Israel. Quem não viu, veja as lives sobre a última semana de Daniel e tem tudo a ver com isso. Também. Quem não viu, assista as lives sobre a última semana de Daniel. Mas as vinhas são imagem da antiga raça eleita e da nova raça eleita. Nós, católicos, somos chamados a imitar nosso Senhor, que por nossos pecados foi esmagado, rendendo também a nossa vida pela redenção dos nossos irmãos. E à noite de Quinta-feira Santa ele rezou num lugar chamado Getsemane, em aramaico, em hebraico Getsemane, a prensa do azeite. Ali se cultivavam oliveiras, mas o mesmo processo se dá com a uva. Ela tem que ser esmagada para produzir o vinho. Então, o vinhedo, as vinhas são a imagem da raça eleita. No ano seguinte, em 1847, 2 pragas consecutivas atacam todos os vinhedos, todas as vinhas, todas as parreiras na França e não sobrou nada. As enciclopédias, principalmente a Larousse, documentam o que se passou. Quando nós pegamos a antiga Larousse, o que se passou com os vinhedos na França.
Só para vocês terem uma ideia, não sobrou um único pé de uva. Único pé de uva. Alguém já até colocou o nome. Eu vou só resgatar para vocês aqui, só para vocês terem uma ideia. Exatamente isso. Mas escutem isso aqui. Vale a pena. Em 1847, que se manifestou o oídio, ou mal branco, um fungo parasita que literalmente destrói a videira. Mas era apenas o começo. 1847, o oídio, um fungo que destrói a videira. Um ano depois da aparição. Em 1868, na França, também na França, manifestou-se improvisamente, alguém já colocou aí muito bem, a filoxera, um microscópico inseto que tomou conta de todo o território francês com proporções de um desastre nacional. Mais da metade dos vinhedos foi destruída, além da perda da produção de vinho, que foi reduzida a 2/3, sem que se conseguisse, durante muito tempo, ficar livre do flagelo. Continua o Messori. E não foi só isso. Em 1878, surge a peronospora. Também ela desconhecida até então. A doença também ela originária da América do Norte, atingiu o continente europeu e precisamente a França, daí se difundindo por todos os países onde se cultiva a videira, provocando enormes prejuízos. Tanto que na França hoje não existe uma única parreira, um único pé de uva que seja anterior a 1847. Até depois, anterior a 1868. Um único pé de uva anterior a essa data, porque não sobrou nada. Nada. É impressionante como se cumpriu a profecia da imagem bíblica. O extermínio das uvas, o extermínio das videiras, das parreiras na França, a não produção mais, era uma imagem profética dada por Nossa Senhora da esterilidade, da falta de frutos em Deus que os filhos da igreja passariam a ter a partir daquele momento. Vocês entendem que estava sendo dada uma imagem bíblica em La Salette do que a França se tornaria? Uma coisa impressionante. O extermínio dos vinhedos era a imagem bíblica para dizer que a Santa Igreja, a nova raça eleita, passaria por um momento único na história da França. Sem frutos, praticamente em nosso caso nós não desapareceremos como as vinhas desapareceram, mas praticamente desaparecendo. Nossa Senhora continuou falando, pessoalmente a um. Maximino tinha dificuldades, chega num determinado momento a se distrair. Depois ela fala pessoalmente a Melânia. Realmente, Maximino tinha mais dificuldades. Depois ela fala pessoalmente a Melânia. Fala em segredo a ele e depois a ela. E depois os dois juntos ela vai dizer: se converterem as pedras e rochedos se transformarão em montões de trigo, e as batatinhas serão semeadas nos roçados. Lembrar que trigo e batata é a base da alimentação daquele momento então e dos franceses. E ela pergunta:
fazeis bem vossa oração, meus filhos, como não poderia ser diferente. Nossa Senhora pergunta sobre a vida de oração das crianças. Das duas crianças naquele momento e pede. As crianças têm ao menos a pureza de dizer não, Senhora. Então Nossa Senhora insiste. Ah, meus filhos, é preciso fazê-la bem. Bem. E continua. E vai lembrar ao Maximin que ele viu o trigo estragado uma vez com o pai, quando foram visitar uma fazenda, para que ele entendesse a imagem profética do que ela estava falando também. Nunca se esqueçam que o trigo é dele que sairá o pão, que é junto à batata, a base da alimentação deles. Trigo e batata. E tudo perdido. O trigo é uma imagem bíblica, tanto quanto a uva também. E nunca nos esqueçamos o fim para o qual Deus os criou, o último, é para que mais tarde se tornassem elaborados o pão e o vinho, que seriam consagrados e transubstanciados no Santíssimo Corpo e no preciosíssimo sangue. Não é que, eu repito, isso eu falei quando falamos do ataque à Santa Missa. Não é que Nosso Senhor viu no trigo e na uva os melhores, os mais apropriados alimentos para que, elaborados depois, fossem transubstanciados no seu corpo e sangue. Não é isso. O vinho e a uva, o trigo e a uva foram criados por Deus para que no tempo e na história, no momento propício, deles se tirasse o pão e o vinho que seriam transformados no Santíssimo Corpo e no preciosíssimo sangue de Nosso Senhor. Só por isso eles foram criados. Tem que se ver a partir do plano de Deus, pelo lado correto, as coisas. Não é que foram escolhidos depois, não, foram criados para isso. E no momento certo, se descortinou que foram criados para isso. Bem, Nossa Senhora segue, subindo a colina. Num determinado momento, ela fica suspensa do chão, entre 3 a 5 metros do chão. E suspensa a 3 ou 5 metros do chão, ela olha para a direita, na direção de Roma. Olha para a direita, na direção de Roma. Olha para a esquerda, na direção da França. Olha para as crianças e é levada ao céu. Impressionante. Ela olha à direita, na direção de Roma. Roma, a sé de Pedro. Como a mãe, como que dissesse da sua atenção, do seu desvelo, da sua ternura materna para com o Santo Padre, do seu rogo pelo Santo Padre. Depois olha na direção da França, que seria cometida pela lepra da indiferença, pela lepra do anticatolicismo, pela lepra disseminada pela maçonaria, especialmente, da perseguição à igreja. Já tinha acontecido a Revolução Francesa, ainda estavam nos frutos podres, mas com a aparição em Paris começou um reflorescimento, mas o demônio já atacou de novo, e ela tem de voltar em La Salette 16 anos mais tarde, porque começou um reflorescimento e o espalhamento desse grande sacramental que foi a medalha milagrosa, mas não bastasse, vocês viram, já se fez uma falsa imediatamente para confundir e então cortar o efeito desse tremendo sinal da aliança que foi dado por ela em Paris.
E aí ela vem em La Salette em nosso socorro de novo, olha na direção de Roma, sofrendo como mãe. Olha na direção da França, olha para as crianças maternalmente e é levada ao céu. Foi a única aparição. Grandiosa, bela. O que vai acontecer na sequência? Aí o demônio jogou duro, pois gente ímpia perto deles, que tentou manipulá-los. Eles tinham as suas fragilidades. Alguém perguntava, eu já vou responder, foram beatificados? Não. Nós sabemos o quanto é, diante da candura e da reluzente santidade de Santa Bernadette, o corpo mais perfeito e incorrupto de todos eles, o grande sinal permanente de Lourdes. Mas não vamos adiantar Lourdes. Diante da Santa Jacinta, de Santa Jacinta e São Francisco, é preciso agora não carregar nos videntes, mas pôr os olhos sobre a própria Virgem Santíssima, sobre Nossa Senhora e sua mensagem. Amanhã eu vou avançar. Vamos chegar no segredo. É importantíssima a mensagem. O segredo é doloroso, descortina o que nós estamos vivendo agora. La Salette, uma parte grande, se cumpriu. Principalmente no detrimento do clero. Vocês vão ver isso. E como ela prepara já o advento da aparição em Lourdes. Por quê? Porque ninguém mais associado à onisciência de Deus como onipotência suplicante quanto ela. Amanhã, com a graça de Deus, nós estaremos juntos. Eu estou feliz, agradecido a Nossa Senhora e São José de estar de volta com vocês. E vamos avançar com a sua proteção. Rezem. Nós estamos dentro de uma batalha espiritual muito grande. Hoje quase não sai a live. A plataforma quase não libera a transmissão. Não sei se foi por todos os lados, não tenho dados. Não sei se foi conosco. Um dos vídeos da Medalha Milagrosa já foi retido para análise e foi recolocado. Nós estamos em guerra espiritual. E Nossa Senhora está conosco. Vamos rezar. Lembrai-vos, ó Píssima Virgem Maria, de que nunca se ouviu dizer que algum daqueles que tivesse recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência, reclamado o vosso socorro, fosse por vós desamparado. Animado eu, pois, com igual confiança, a vós, Virgem das Virgens, como a mãe recorro. De vós me vale, gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro aos vossos pés, não desprezeis as minhas súplicas. Ó Mãe do Filho de Deus humanado, mas dignai-vos em ouvir propícia de me alcançar o que vos rogo. Amém. Nossa Senhora de La Salette, rogai por nós. Glorioso e castíssimo São José, rogai por nós. São João Maria Vianney, rogai por nós. Santa Teresa de Lisieux, rogai por nós. Santo Inácio de Loyola, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amanhã, com a proteção de Nossa Senhora, estaremos juntos às 9 horas. Muito obrigado pelas orações de vocês. Alegria estarmos juntos de novo. E aguardemos. Para a próxima live amanhã, La Salette é um tesouro. E precisaremos entender o que lá aconteceu para darmos os passos seguintes. E estarmos mesmo alertas para como vamos viver este tempo. Nossa Senhora os proteja.